Graça e paz, meus irmãos. Hoje, nosso capítulo 19, já estamos caminhando para o final dos nossos 21 dias de jejum e oração. Hoje, o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Mas antes, deixa-me recordar um pouquinho com os irmãos que desde o capítulo 13 nós estamos meditando, estudando e aprendendo bastante com as experiências do apóstolo Paulo e os seus discípulos em suas viagens missionárias. Amém? É muito bom nós estarmos relembrando, porque embora o Atos, em alguns aspectos, principalmente as viagens missionárias, tem muitas experiências repetidas, mas isso não pode ser um problema para nós, pelo contrário, isso deve ser um motivo para nós aprendermos, para nós sermos cada vez mais abençoados e assim adquirirmos mais conhecimentos e sermos inspirados pela experiência do apóstolo, dos apóstolos e os discípulos na obra do Senhor. Então a obra do Senhor ela acaba sendo de certa forma rotineira, de certa forma acaba sendo repetitiva, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo e em comunhão, tudo isso é superado e nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. Amém? Graças a Deus por isso. E agora no capítulo 19, nós entramos na terceira viagem missionária de Paulo, que na verdade ela começou no capítulo 18, desde o versículo 23. Ali já está falando da terceira viagem missionária, que vai até parte do capítulo 21. São muitas experiências, são coisas maravilhosas, muito aprendizado que temos ali. Por isso te peço, leia com cuidado, com atenção, ouça a palavra com atenção, porque tenho certeza que o Espírito Santo estará falando muito com você e você estará aprendendo e crescendo como eu estou fazendo nestes dias de oração, de jejum e também de estudo do livro de Atos dos Apóstolos. A partir dali, não é, do capítulo 18, versículo 23, Paulo inicia uma nova saga, uma nova rotina, fazendo disso a sua terceira viagem missionária. Mas é importante entendermos também que lá do capítulo 21, onde termina a terceira viagem, ele começa uma outra viagem. Paulo ali é preso e agora ele é levado de um lado para o outro, e quando ele está indo em direção a Roma para um julgamento, ele passa por algumas experiências muito fortes também. E ele faz desta viagem de prisão dele uma quarta viagem missionária. Não é citado na Bíblia como uma quarta viagem missionária, mas ele transforma aquela viagem dele em viagem missionária. Com isso nós aprendemos o que com o apóstolo Paulo? Não importa onde estejamos. Paulo, ele podia estar na sinagoga, ou estar na prisão, ou estar em alto mar, ou dentro de um barco, ou na terra, ou em Jerusalém, ou em outras cidades, cidades grandes, cidades pequenas, onde ele estava, ele era um missionário. Ali ele testemunhava do amor de Deus, do poder de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, dava o seu testemunho, o seu encontro pessoal com Cristo Jesus, e as pessoas eram impactadas porque conheciam a vida pregressa do apóstolo Paulo, sabia quem foi ele antes de se tornar um missionário. E com isso, o seu testemunho tornou-se muito mais forte. Do versículo 1 ao 7, ele, na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, a quem ele também escreveu aquela carta aos Efésios, o apóstolo ali com aquela igreja tem uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Na verdade, é a experiência da igreja de Éfeso com o Espírito Santo. Paulo faz uma pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles respondem. Qual a resposta deles? Nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo.
Na verdade, eles tiveram uma experiência de receber a palavra, creram na palavra, mas faltava a eles uma nova experiência, que é a experiência do enchimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para que os dons do Espírito se manifestassem, para que eles pudessem, assim, além da alegria que o Espírito dá, teria poder para curar enfermos, falar em outras línguas para edificar a si mesmo, para profetizar, para abençoar outras pessoas e vários dons do Espírito Santo que o tempo não permite que falemos aqui. E Paulo, naquele momento, impõe as mãos sobre eles e eles são cheios do Espírito Santo, são batizados no Espírito Santo. Quero dizer uma coisa muito importante aqui, abrindo um parênteses aqui neste texto, que não há uma regra, não há uma norma, não há uma forma de ser batizado no Espírito Santo. Não é assim, não tem uma chave. O batismo no Espírito Santo também é pela fé. A pessoa recebe pela fé. E nós temos várias experiências, eu quero citar pelo menos 3 experiências de batismo no Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, cada um de uma maneira diferente, para nós entendermos que não há uma regra, porque às vezes as pessoas querem colocar regra, tem que fazer assim, tem que fazer de outra maneira, tem que estar assim. E veja bem, em Atos capítulo 2, quando aconteceu a primeira vez a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, o que eles estavam fazendo? A única coisa que a Bíblia diz que eles estavam fazendo é que eles estavam todos assentados. A Bíblia não diz se eles estavam cantando, louvando, adorando, se estavam ministrando a palavra. A Bíblia não diz isso, se estava orando. Não. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia, a única coisa que ela diz é que eles estavam assentados e esperando. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui é que nós precisamos esperar. Esperar significa crer. Esperar significa ter expectativa. Então, eu te convido a crer e a criar a expectativa do enchimento e do batismo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, a experiência foi diferente ali em Cornélio, quando Pedro está pregando a palavra na casa de Cornélio para gentios. O que ocorre? Quando ele prega a palavra, o Espírito Santo também é derramado sobre aquelas pessoas. E a terceira experiência é essa aqui. É diferente, cada uma é diferente. A primeira, estavam assentados. A segunda, enquanto pregava. E em terceiro lugar, essa aqui, Paulo impõe as suas mãos. E a Bíblia diz que ele impõe as suas mãos simplesmente. Não fala se ele orou, mas certamente ele orou. Certamente ele liberou uma palavra de fé para que fossem cheios do Espírito Santo. E aconteceu que foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e tiveram uma experiência sobrenatural. Amém? Do versículo 8 ao versículo 20, Paulo está na escola de Tirano. Esse Tirano, a Bíblia não menciona nada mais sobre ele, não temos clareza sobre quem ele é. Há especulações. E como há especulações, nós não vamos entrar no mérito de quem ele era, porque não nos importa especulações. Nos importa o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Amém? Especulação não nos importa. Paulo, nesse momento, ele se aparta de algumas pessoas que eram incrédulas, ele aparta de algumas pessoas que tinham coração duro, a Bíblia diz empedernidos, você pode conferir no texto. Então, empedernidos é petrificado, e ele se aparta dessas pessoas e vai para uma escola emprestada. E ali, por mais de 2 anos, ele ministra a palavra. Parece que ali foi um discipulado em grupo, parece que ali foi um treinamento que ele estava fazendo com os discípulos. Assim eu vejo desta forma. E no contexto nós vemos também os milagres que estavam acontecendo através do ministério de Paulo. O texto diz que era tão forte a unção, o poder de curar enfermos e expulsar demônios, que as pessoas levavam peças do apóstolo, levavam lenços, levavam peças de roupa do apóstolo, colocavam sobre as pessoas e com isso as pessoas eram curadas, as pessoas eram saradas. Nós não devemos fazer disso uma doutrina, claro que não, mas não podemos negar o poder de Deus na vida de um homem e a vontade e o processo de Deus. Deus opera da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser.
Deus é maravilhoso e tem as suas multiformas de operação também. E ali nesse contexto tem aqueles filhos de um sacerdote. Eram 7, o sacerdote chamava Seva e seus 7 filhos. E eles vendo Paulo ministrando e os discípulos ministrando, curando enfermos, expulsando demônios, eles se deparam com alguém demoniado e eles aprenderam, entre aspas, a técnica. E a técnica deles era qual? A técnica era falar em nome de Jesus a quem Paulo serve. Eles achavam que com isso eles podiam estar tendo poder. Veja bem, realmente o poder está no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é todo mundo que tem o poder, porque não é todo mundo que tem Jesus. A pessoa tem que ter Jesus para fluir o Espírito Santo e o poder e os dons do Espírito Santo na sua vida. E diz o texto que os demônios disseram a eles: eu conheço a Paulo, eu conheço a Jesus, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E diz o texto que os demônios partiram para cima deles, tiraram a roupa deles e eles fugiram dali sem as roupas, pelados. Foi uma experiência para entendermos que nós precisamos muito mais do que falar o nome de Jesus, do que falar alguns jargões evangélicos, por exemplo. Nós precisamos de fato e de verdade termos intimidade. Paulo tinha intimidade com Jesus. Isso fez a diferença na sua vida. Não é o fato de apenas pronunciarmos alguma palavra ou alguma frase de efeito, mesmo que ela seja bíblica, que vai causar o efeito devido. Não. Vai depender também da nossa comunhão, da nossa fé em relação ao nosso Senhor. Do versículo 2 ao versículo 41, ou melhor, 23 ao 41, Paulo, ainda estando em Éfeso, ali houve um grande tumulto. Houve um grande tumulto ali, aquela coisa deles estarem pregando, os discípulos estarem pregando, as pessoas se convertendo, mudando a mentalidade das pessoas, muitos judeus se convertendo, até líderes se convertendo, e gentios se convertendo, mas ali ele estava na cidade de Éfeso. Ali tinha um templo pagão muito importante, um templo da religião deles muito importante. Ali estava, era o templo da deusa Diana, que eles acreditavam que ela havia caído de Júpiter. As religiões criam coisas, criam fantasias, criam mentiras, criam histórias, e as pessoas se apegam a essas histórias. Por isso, a vida cristã, ela é renovada, ela é renovável, e a vida cristã é pessoal, individual. Eu não posso viver o que os meus antepassados viveram. Eu preciso de ter a minha comunhão, o meu relacionamento com Cristo Jesus. A minha avó, minha mãe foram mulheres de muita fé, mas a fé delas serviram para quê? Para abrir o caminho para mim. Deixaram para mim a semente. Agora eu preciso cultivar essa semente. Todos nós recebemos uma hora uma semente e nós devemos cuidar dessa semente. E ali eles tinham herdado a religião da deusa Diana, do templo da deusa Diana, e era morte, era paganismo, né? Desculpa aí, essa palavra me fugiu aqui, né? Mas eu tenho certeza que você entendeu, e era uma deusa pagã, paganismo, né? Me veio a palavra agora, o paganismo. E com isso gerou um grande impacto ali na sociedade, e havia um artesão que fazia imagens e fazia objetos de ouro e de outros metais também, que ganhava muito dinheiro com isso. Mas ele, além de ganhar dinheiro, com isso também ele servia a deusa Diana. Ele era um idólatra, ele era um seguidor dessa deusa, admirador dessa deusa. E quando percebeu que o povo estava se convertendo, o seu coração se inflamou, e ele inflamou o povo também contra os missionários. Porque a pregação
era muito contundente em relação à idolatria, ao misticismo. Paulo era muito claro sobre isso. E essa deusa Diana, essa imagem que eles diziam que caiu de Júpiter, era uma mentira, era uma falsidade que o diabo tinha imprimido no coração e na mente das pessoas. E dois dos companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco, eles foram presos por causa disso. Naquele tumulto eles foram agarrados e levados diante das autoridades. E Paulo até quis ir também. Paulo quis se levantar para falar, para questionar, para se defender. E os outros discípulos que estavam à parte não permitiram que Paulo fosse. Isso com o intuito de protegê-lo. Isso é muito importante. É importante também que nós honremos os nossos líderes e protejamos também os nossos líderes quando pudermos fazê-lo. É muito importante. Eles fizeram isso com Paulo. São muitas experiências, muito aprendizado. E alguns foram e Paulo não foi, não é? Mas Deus sempre levanta um escape. Deus levantou desta vez um escrivão da cidade, e diz o texto bíblico que ele defendeu e trouxe paz, apaziguou aquele tumulto, esfriou os ânimos das pessoas, e com isso tudo terminou bem. Aí soltaram os discípulos, não mexeram com Paulo, e nesse capítulo as coisas terminam a mil maravilhas. Os efeitos pela pregação do Evangelho, os efeitos do poder de Deus naquela cidade, as pessoas recebendo a Cristo, recebendo a palavra, os apóstolos e missionários cumprindo o seu papel, a sua função, Deus sendo honrado, Deus sendo glorificado. Para isso nós estamos aqui nesta terra, queridos, para honrar, glorificar a Deus e cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós terminamos aqui o nosso estudo de Atos 19. E eu peço a Deus de todo o meu coração que aplique ao nosso coração, à nossa vida, essa palavra tão poderosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Até o capítulo 20.